Agora, 1 da tarde mais 20 minutos. Olha, gente, após a Assembleia Ordinária realizada ontem, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba informou que os professores da UEPB decidiram paralisar as atividades amanhã e podem efetivar uma greve se não houver avanço nas negociações já a partir do dia 28 de agosto. Wanderson Gomes conversou com a presidente da UEPB, a Elizabeth Vale, que deu detalhes desta assembleia. Vamos ouvir. Nesta terça-feira aconteceu a Assembleia dos Professores e Professoras da Universidade Estadual da Paraíba, a qual foram definidos alguns tópicos em relação aos servidores. E para falar sobre isso, estamos por meio de videoconferência com a Elizabeth Vale, que é professora e presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba. E para iniciar a entrevista, eu já gostaria de questionar, até para que os nossos web telespectadores entendam qual o motivo da luta de vocês nesse momento, o que foi que ficou definido nessa Assembleia que aconteceu nesta terça-feira. Boa tarde, professora. Boa tarde e noite a todas e todos. A principal pauta que foi discutida nessa Assembleia foi sobre o pagamento retroativo das progressões de carreira, funcionários, professores e professoras da UEPB. É importante destacar que o retroativo refere-se a uma parte do salário dos professores, que parte essa que deixou de ser paga no período 2018 a 2023, Isso é resultado da Lei 10.660, que foi aprovada em 2016, ainda no período do governo Ricardo Coutinho, que congelou as progressões de carreira dos professores. Depois de muita luta, o sindicato conseguiu desbloquear as progressões. Essas progressões foram regularizadas, mas permaneceu um passivo que o governo do Estado ainda não pagou aos professores e professoras da Universidade Estadual da Paraíba. Então, essa luta é para que o governo, gestão da universidade, governo do Estado, pague esses retroativos, que é parte do salário dos professores que deixaram de ser pagos durante esse período, de 2018 a 2023. É importante destacar que, de acordo com dados da própria gestão, esses valores hoje já chegam a em torno de 75 milhões que deixaram de ser pagos para os servidores, tanto professores quanto técnicos da UEPB. Então, essa luta pelo pagamento retroativo já vem se arrastando há mais. Em outubro agora vai fazer um ano. A gente teve uma primeira negociação com a Procuradoria-Geral do Estado, que foi passado para lá, para o Procurador-Geral do Estado, para definir ou apresentar uma proposta de pagamento para os professores. Essa proposta que o governo apresentou foi uma proposta que consistia num deságio de 40%, desses valores, um parcelamento em 60 meses, numa nova reunião que a gente teve em novembro do ano passado, levamos a resposta da categoria, que foi a não aceitação desse deságio e nem esse parcelamento fora do governo João Azevedo, e continua essa luta quando foi em junho desse ano, quando os professores tiveram uma assembleia que determinaram, ou melhor dizendo, definiram o indicativo de greve. Então, o procurador nos recebeu mais uma vez e apresentou uma contraproposta que foi manutenção do deságio de 40% e parcelamento em 42 meses. A categoria, trouxemos para a categoria que rejeitou essa proposta. Essa proposta, em tese, significa, além do deságio de 40%, a não atualização desses valores, o parcelamento em 42 meses significa uma corrosão inflacionária. Então, a categoria não aceita esse deságio, porque é importante destacar que o sindicato não judicializou essa questão do retroativo para que o governo aplique lei de precatório. Então, a categoria deliberou aqui por unanimidade a manutenção do estado de greve, a continuidade do processo de negociação, a retirada desse processo de negociação junto da Procuradoria-Geral do Estado e passar para uma negociação política, de modo que a gente não tenha essa perda do deságio. Então, a categoria rejeitou por unanimidade o deságio e também o parcelamento para além do período do governo João Azevedo. E aí, nesse sentido, deliberou também pela paralisação das atividades neste dia 15, que a gente tem a diretoria da UEPB, junto com o Sindicato Nacional, tem uma reunião com o novo Procurador-Geral do Estado, Fábio Brito,
em que a gente vai colocar essa decisão da categoria, né, solicitar que esse processo de negociação vá para uma mesa política, visto que o sindicato não judicializou, né, e no dia 28 de agosto nós teremos uma nova assembleia para avaliar o andamento desse processo de negociação e aí sim deliberar se entra em greve ou não, a depender do processo de negociação e de uma proposta que o governo apresente que não incida nem um percentual de deságio e também não extrapole o período do governo do Azevedo. Então, em síntese, o que a categoria deliberou em assembleia foi isso. E aí, na próxima quinta-feira, teremos essa reunião com o procurador e vai daqui também uma caravana de professores e professoras para reforçar esse processo de mobilização e colocar para o governo João Azevedo. Governador, queremos que parte do nosso salário que foi retirado por esse período seja devolvido, seja pago, né, sem deságio e pode até parcelar, mas dentro do governo João. Então, no momento, a luta, a centralidade da luta é essa, o pagamento de parte do salário que foi retirado da categoria, né, que é chamado retroativo de progressões. E aí, no dia 28, reforçando, dia 28 de agosto, a gente tem uma nova assembleia para deliberar em definitivo, né, a partir do processo de negociação, se entra em greve ou não. E lembrando que o retroativo ele é um direito aí do professor, é segurado aí por lei, não é isso? Exatamente, faz parte do nosso plano de carreira, né, um direito que o professor, a professora, o servidor, ele progride, tem um interstício que ele progride, não é automático, professor, a professora, o servidor, ele precisa ter uma produção acadêmica para que progrida em sua carreira, né? Por isso que é um PCCR, que é uma grande conquista dos servidores públicos, né? E o nosso PCCR foi duramente atacado com essa lei, né? Depois de muita luta, como eu falei, a gente conseguiu regularizar, mas tem esse passivo que o governo e gestão da universidade nos deve e que os professores não vão abrir mão desse direito, que é salário, parte do salário que foi retirado, né, dos professores e professoras. Sem contar que a gente tem uma perda salarial só no governo João em torno de 23%. Então, nesse momento, a gente pelo menos não quer perder parte do direito do salário que nos foi tirado. Então, esse processo de negociação que a gente apela para o governo João Azevedo, para a sensibilidade, né, de realmente pagar o que deve aos servidores e servidoras da Universidade Estadual da Paraíba. Diante da Assembleia também foram aí sugeridas algumas reuniões com as secretarias de planejamento e também futuras, né? Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação também para ser discutida algumas questões, não é isso? Isso, é importante destacar que a diretoria tem também realizado durante esse período reuniões com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, o Gilmar Martins, na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, a qual a UEPB é vinculada, o professor Cláudio Furtado. Os dois secretários estão empenhados, né, a gente tem visto essa sensibilidade, estão empenhados em resolver esse problema de uma vez por todas, né, para que, de fato, os professores tenham o seu direito preservado e recebam aquilo que foi retirado, né, durante esse período. Então, para a gente reforçar aqui, veja bem, a categoria já tem demonstrado muita paciência, a categoria já tem demonstrado que respeita esse processo de diálogo, é tanto que é desde o ano passado, né, vai fazer um ano em outubro, que a gente espera uma solução em definitivo a esse problema. E essa solução passa pelo não deságio e também pelo pagamento dentro do período do governo João Azevedo. Nesse sentido, os estudantes da UEPB, eles podem aí passar por uma greve de fato, já que vocês estão em estado de greve, né? Mas pode efetivar mesmo uma greve? Isso, dia 28 a gente vai avaliar, a gente acredita que o governo vai apresentar uma proposta de pagamento que de fato
né, não desrespeite, não retire tanto do que a gente conquistou, né, dos nossos salários, né, os professores, e aí eu digo, o sindicato, ninguém quer greve pela greve. Só para demonstrar, do ano passado para cá, são 10 meses que a gente vem lutando, com reuniões, intensificação de atividades, né, para que de fato não chegue nesse processo de radicalização. Né? Mas vai depender muito do governo, do que o governo vai nos apresentar, governo de gestão da universidade, porque o que a categoria disse de forma clara e por unanimidade na Assembleia de hoje. Foi uma Assembleia presencial descentralizada, né, aqui em Campina Grande, e com o acompanhamento pelos 8 campi, e o que a categoria disse de forma unânime: não aceitamos deságio, né, de parte do nosso salário. Que é o deságio, é o desconto, é uma espécie de confisco de parte desse salário que a gente tem direito, né, que foi conquistado graças a todo o empenho, a toda a atividade acadêmica, científica, cultural, que os professores e professoras desenvolvem, e também os servidores da universidade como um todo. Então, nesse sentido, a greve, estamos em estado de greve, só vai acontecer se não tiver um avanço nesse período até dia 28, né? Porque não tem mais como extrapolar esse tempo. Né? Na Assembleia, no final do semestre passado, já tinha parte da categoria que já queria entrar em greve, que outra parte ponderou no sentido de dizer assim, não, está fechando o semestre, vamos aguardar a sensibilidade do governo, vai apresentar uma proposta, né, que não chegue, que não precise que a categoria radicalize. Né? Então, a gente continua apostando nesse processo de negociação, na sensibilidade do governo, até porque recursos tem no Estado, a arrecadação, isso já está comprovado, e é parte do nosso salário que foi retirado. Então, nesse sentido, para a gente deixar claro, né, tanto para a comunidade, para os estudantes, é isso, né, que a do EPB tem apostado nesse processo de negociação, no diálogo. Agora, se o governo continua insensível nesse sentido, não tem outra alternativa a não ser radicalizar, infelizmente. Mas a gente continua acreditando que o governo vai apresentar uma proposta que seja uma boa proposta de pagamento daquilo que nos foi de parte do nosso salário, que deixou de ser pago durante esses de 2018 a 2023, nesses 5 anos. Conversamos agora com Elizabeth Vale, que é professora e presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba. Muito obrigado pela presença, professora, e a gente espera que os retroativos eles sejam pagos, né, efetivando o direito aí do professor. Obrigado pela sua presença. A gente agradece pelo espaço e no dia 28 a nova Assembleia, a gente divulga amplamente aqui para a comunidade universitária, para a sociedade, né, quais foram as decisões, e a gente espera também que o governo tenha a sensibilidade de pagar parte desse salário que foi tirado, então precisa entrar em greve e os estudantes nesse sentido não sejam prejudicados. Tá aí a entrevista do Wanderson Gomes com a professora Elizabeth Vale, que é presidente da Associação dos Docentes da UEPB.